Salve galera maravilhosa, aqui é o professor Pablo Jamilk. Fala aí minha galera, Johnny Zini falando com vocês também. Vamos conversar um pouquinho sobre o adiamento da prova do concurso da Polícia Militar do Paraná, para que você não se desespere, não se sinta mal, né? Afinal de contas, muitos alunos mandaram mensagem falando, cara, acho que esse concurso nem vai mais rolar. Isso, que você entenda o que é um adiamento e a diferença de um adiamento para um cancelamento. São coisas absolutamente diferentes, né, Pablo? Ah, sim. É importante que você saiba que quando o concurso é cancelado, você tem ali uma publicação oficial dizendo que o concurso não vai mais ocorrer e uma justificativa para que não ocorra. Né? O que não foi esse o caso. Não é tão simples cancelar um concurso, tá bem? O adiamento é só uma mudança no cronograma da prova, né? Porque nós temos uma crise de saúde pública, uma pandemia mundial, afinal, vários eventos importantes foram cancelados, alguns adiados, outros, por exemplo, as Olimpíadas, que nunca haviam sido canceladas, né? Deixarão de existir no ano de 2020. E o estado do Paraná percebeu que a pandemia não está ainda controlada no Brasil e tampouco aqui no estado do Paraná e resolveu adiar um pouco a execução da prova para que não tenha risco aos candidatos. Nós já analisamos o edital da Polícia Militar e quando eu analisei a parte de língua portuguesa, eu falei, olha, nós estamos num momento, você pode até buscar o vídeo depois, nós estamos num momento em que se configura uma pandemia, uma doença assim, impede a aglomeração de pessoas. É provável que a data da prova seja postergada. Eu já cantei essa pedra anteriormente, então é importante que vocês saibam que enquanto nós tivermos o problema da contaminação massiva e da dificuldade de conter a doença, as provas que já estão com datas marcadas muito provavelmente serão postergadas. Quer ver um outro exemplo, Johnny? O Enem. O Enem, justo. O Enem teve que ser adiado por diversas razões, né? A principal delas por causa da pandemia da Covid-19. E não vai deixar de acontecer a prova do Enem, ela vai acontecer, como também vai acontecer, evidentemente, a prova da PM Paraná. O edital não muda, não se altera, os conteúdos também não mudam, a banca é a mesma, o certame continua naturalmente, só muda uma coisa, o dia da aplicação da prova teórica e talvez, né, depois a prova física também se altere por motivos claro, de prazo. Mas a priori, só o que muda é o dia em que será aplicada a prova teórica mais à frente, esperando que a pandemia tenha mais controle. Eu imagino, professor Pablo, que a partir de setembro a coisa comece a ficar mais calma, normal acho que demora um pouco mais ainda, mas mais controlada, até porque o calor volta, então a coisa mais tranquila e a partir de setembro remarquem a prova. E aí é importante que o nosso aluno saiba que esse não é o momento de acalmar ou parar de estudar, professor Pablo. O que eles podem fazer, a minha opinião é essa, eles podem de repente ter um pouco mais de tranquilidade. Sim. Né? Porque uma vez que a prova foi adiada, aquela loucura, aquela correria de prova com dia marcado, ela talvez dê uma sossegadinha, até porque pouca gente aguenta esse batidão por muito tempo. Sim, né? E você tem razão. Aquele ritmo final de dia marcado, de edital publicado com data marcada, ele é um ritmo muito intenso. Se você não consegue prorrogar ele por 6 meses, porque a cabeça cansa, o que você vê a esse respeito? Talvez o aluno que esteja aqui nesse momento deve estar pensando o seguinte, cara, eu até achei isso interessante. Por quê? Porque muita gente adota um concurso como o da Polícia Militar do Paraná, o chamado concurso de entrada, né? Isso. É o primeiro concurso que a pessoa vai prestar, quis entrar agora para esse mundo dos concursos públicos e tudo mais, e aí ele se depara com o fato de que não tem muitos conhecimentos ou conhecimentos muito aprofundados para conseguir resolver provas, responder as questões e coisas dessa natureza. Ele entende que, bem no jargão popular, o buraco é mais embaixo. Claro, ele percebeu. Exato, e daí ele percebe que precisa melhorar seus conhecimentos em língua portuguesa, em matemática, informática. Isso, precisa fazer a base ali, precisa conhecer técnicas de resolução de prova, precisa entender um pouco disso. E aí ele tem um tempo a mais para poder se preparar nos pontos em que apresenta deficiência. Então, por mais que tenhamos um atraso na execução da prova, isso não é de todo ruim. Na verdade, só pode reclamar desse atraso ou desse adiamento quem tem certeza absoluta que iria passar. Olha, eu tenho certeza que a prova naquele dia me daria uma das vagas. Aí no teu caso realmente não é bom. Mas se há qualquer dúvida em relação a isso, se você tinha dificuldades ainda em matérias importantes, para você é uma boa notícia, porque você ganha tempo para corrigir aquelas fraquezas e detalhes que com certeza poderiam deixá-lo de fora.
Com certeza. E assim, na minha opinião, é importante que você faça agora um balanço daquilo que você vinha estudando. Tá? Veja quais são os pontos que você precisa melhorar. Utilize isso para você melhorar o seu cronograma de estudos, ajustar o cronograma de estudos, você conseguir também ajustar os seus materiais, melhorar os seus resumos, utilizar um ciclo de estudos que consiga trazer para você um melhor rendimento. Isso é um ótimo conselho, porque eu tenho certeza que muita gente, de repente você começou a estudar e falou, Deus do céu, não vai dar tempo. Eu tô ferrado em matemática, não sei nada de informática e tô ruim em português. E aí tava desesperado já, porque a prova chegando, o dia chegando e o tempo não daria mesmo. Agora se ganhou uma nova vida, se ganhou uma nova chance para poder entrar nesse concurso. Um fato importante também é que quem fez a inscrição e de repente, mas olha só, eu fiz a inscrição, vou fazer 30 anos, vou perder a idade. Cara, você está seguro, porque você fez a inscrição, você poderia participar do certame tranquilamente e esse adiamento não prejudica você que vai fazer os 30 anos ou 31, porque vai ter o adiamento agora. Você vai poder fazer a prova e assumir caso você seja aprovado nas etapas que nós temos aí, tranquilamente. Porque essa é uma condição especial, é aquele ponto fora da curva, sabe? Outra coisa interessante, dê uma olhada no edital na etapa da prova física. Sim. Muita gente deixa para treinar para o exame físico depois de ser aprovado o exame teórico. A minha sugestão é que você aproveite então para observar o que você tem ali e ver se você já conseguiria cumprir todas as etapas do teste físico caso essa prova fosse amanhã. Eu conheço muitos alunos, infelizmente, que deixaram de assumir concursos na área policial porque fizeram isso. Deixaram em segundo plano aquela prova física, porque pensa assim, depois que for a prova teórica e caso eu vá bem, aí eu começo a preparação para a prova física. Aí às vezes não dá tempo, cara. Tá fora de peso. Não dá mesmo. Por quê? Porque assim como você precisa de uma tática para responder as questões na prova objetiva, você precisa de uma tática para a execução do teste físico. Você precisa saber quais são as provas, quais são as técnicas que você deve utilizar ali, por exemplo, numa corrida. Sim. Cara, algumas pessoas pensam, não, mas eu consigo correr tranquilamente. Cara, vá e teste. Vá correr na chuva, vá correr sob o sol. Quando eu fiz a prova para o DP, o teste físico, a minha corrida foi meio-dia, cara. Sim. Sol estava moendo a galera. A gente fala pouco sobre isso. O Pablo foi aprovado no DP federal e eu fui aprovado no DP estadual aqui. A gente fez as etapas todas, fomos aprovados e depois, na hora de assumir, optamos por não assumir porque nós temos outros objetivos. E acho que o dom que Deus nos deu é o de ensinar e dar aula, né? Nós gostamos de ser professores. Nós já estamos no lugar certo, fazendo aquilo para o qual nós fomos enviados a esse mundo. Mas a gente já fez prova física. Eu, quando fiz a minha do DP estadual, me surpreendeu muito o fato de que, na sequência em que ela é apresentada e com a atenção que você tem no momento, você cansa muito mais. Eu havia treinado bastante para a prova, eu fazia muito bem todos os testes em separado e eu também havia treinado junto, na sequência. Mas quando você chega lá, o nervosismo te cansa muito mais, o estresse emocional é muito... Porque assim, imagina só, vamos ao parque numa galera legal treinar salto. Pô, você erra, você cai, tranquilo, tá todo mundo brincando ali, não tem aquela pressão. No dia, meu irmão, você tá rígido, porque no meu caso, Pablo, eu dei o primeiro salto e eu caí. Aí a mão para trás. E aí o segundo salto eram 3. Eu tinha que acertar, porque eu falei, cara, se eu erro o segundo, no terceiro eu vou no cagaço e talvez eu não consiga. Então esses detalhes eles têm que ser treinados antes e sempre sobrando. Você tem que ir sobrando na prova, porque você não vai tão bem na prova, no dia, como você costuma ir no treinamento. Existe uma diferença muito grande entre o treino e a prova. Por quê? Porque, cara, é o mesmo esquema. Se você errar uma questão de língua portuguesa ou de matemática enquanto você estiver ali estudando, beleza, você não vai reprovar por aquele erro. Isso. Na hora da prova é diferente, Claro. Então a tensão é maior. A mesma coisa acontece na prova física, certo? Então, você está ali treinando salto, treinando corrida, enfim, todas as provas que você pode prestar ali. De repente, você sabe que se você não conseguir ter uma performance boa naquele momento, não há outra chance, cara. Acabou. Você não consegue ser aprovado. Então, aproveite para usar esse tempo a seu favor. Busque, então,
soluções para resolução de exercícios, soluções para redação, soluções para você treinar a prova física. Dê uma olhada em todas as etapas. É um ótimo momento para você ler o edital e observar, por exemplo, o exame de saúde. Sem dúvida nenhuma. Tem mais esse detalhe ainda, porque antes de poder assumir, eu acho que deve ter uma etapa lá com o exame de saúde. São vários, hein, cara? E muita gente deixa para a última hora, quando vai fazer, aparece uma coisa lá e agora eu faço o quê? Não há o que fazer. Um colega meu foi aprovado no concurso para agente penitenciário do Estado. E havia o exame Foi no último de mês que eu passei. decibelímetro, se não me engano, foi. Sabe? Havia o exame para audição. E o que aconteceu? Ele não sabia, mas ele tinha um problema. Ele tinha uma perda auditiva considerável. Que ele não reconheceu no dia a dia, mas para o concurso era importante. Exatamente. Quando ele fez o exame, diagnosticou. E aí o desespero. Por quê? Porque vai atrás de um médico e de outro e de alguém que possa entregar para ele um laudo que diga que ele não tem esse problema. E nenhum médico vai fazer isso, cara. Vá por mim. Procure tudo isso enquanto você tem tempo. Sem dúvida. Né? Aproveite essa oportunidade para você contornar esses problemas que são problemas possíveis. E para garantir a você que essa prova vai acontecer, e vai acontecer ainda em 2020, porque nós conhecemos e moramos aqui no estado do Paraná, o Paraná não quer dizer que só o Paraná, mas o Paraná tem uma tradição. Os governadores e governos adoram fazer nomeação próximo da época de eleição para governador. Esse concurso acontecendo em 2020, eles vão nomear lá no final de 2021, início de 2022, porque são várias turmas que serão convocadas. Exato. O nosso ex-governador Beto Richa já fazia isso, adorava fazer nomeação próximo da eleição, e o nosso atual governador, que é o Ratinho Júnior, também vai fazer isso. Quando começar 2021, 2022, que nós teremos eleição, ele vai querer nomear uma galera grande para dizer assim, olha só, eu invisto em segurança pública, não à toa. Foram abertos os 2 concursos de polícia do estado, que é a Polícia Militar do Paraná e a Polícia Civil do Paraná. Todos sabemos que um concurso demora de 1 ano a 1 ano e meio até a última etapa, até a nomeação. E nós temos várias turmas que serão chamadas subsequentemente. Existe a palavra subsequentemente? Um advérbio. De intensidade? Não, de tempo. Tempo, isso de aí. Tempo, claro. E aí você vê que isso vai acontecer. Nem é bom esse adiamento muito longo. Eu nem acho, cara, que vai ser tão grande o adiamento. Por isso, relaxe, dê uma pensada, faça uma avaliação geral sobre o que nós falamos aqui para você, mas não para, não. Exatamente. E já vou dizer para você, antes de nós encerrarmos, eu quero que você siga o canal do Professor Johnny. Siga aí, cara. Tá? Vou deixar o link para você aqui embaixo. Clique, faça sua inscrição no canal. Também o Johnny lá na rede social, lá no Instagram, porque ele posta dicas cotidianamente lá. E você do meu canal aí, siga o professor Pablo Jamil, que colocarei aqui para você também o linkzinho dele. Canal maravilhoso para aprender língua portuguesa. Um grande abraço, até a próxima. Valeu. Força, guerreiro!